Olá, pessoal. Estamos de volta para estudar hoje a teoria dos sistemas. Aqui nós mostramos novamente onde a teoria do sistema se encontra, ao lado da teoria do duplo vínculo e da teoria da comunicação, que compõem o berço para o nascimento das escolas em terapia de família, ok? Então, nosso foco é apresentar sinteticamente a teoria dos sistemas. Ela compreende a família como um sistema cujo equilíbrio se mantém, sobretudo às regras de funcionamento familiar. Então, nós vamos ver o que são regras. Tudo aquilo que dá ordem, normatiza e permite o bom funcionamento de uma família. Nem sempre quer dizer que um bom funcionamento não tem sofrimento, mas o grupo está equilibrado, tá? Podem as regras ser claras ou veladas e funcionam como parâmetros para esse bom funcionamento, quer dizer, o barquinho, que é a família, ele não naufraga, o que não quer dizer que não possa ter uma ou duas pessoas com doenças ou sofridas dentro desse barquinho, mas ele não naufraga, tá? Então, nós vamos ver, quando as regras de uma família são quebradas, a família, ela lança mão de outros recursos para restabelecer o equilíbrio perdido. Aqui a gente apresenta um exemplo de equilíbrio perdido. A família X coloca o limite de meia-noite para os seus filhos retornarem das festas. É muito comum isso que nós vamos explicar. Um dia, esse horário de meia-noite não foi cumprido. E o senhor e a senhora X, então, retiraram durante 15 dias o acesso de seus filhos ao celular e internet, tá? O que é essa meta-regra? É o recurso adicional que a família está colocando para os seus filhos, a partir do momento que tinha um limite, meia-noite. E eles romperam com esse limite, não obedeceram, então a família utiliza de um recurso adicional ou uma meta-regra. No senso comum, a gente entende isso como castigo, tá? Qual foi a meta-regra da família? Retirar o acesso ao celular e internet. Qual é a função da meta-regra? Lembrar aos filhos que as regras familiares devem ser cumpridas para que a família possa sobreviver dentro dos parâmetros previamente estabelecidos. Naquele caso, era voltar meia-noite, tá? Isso é um exemplo muito comum no nosso dia a dia, que não para por aí, né? O que nós podemos pensar? Nós falamos no vídeo sobre comunicação, que todo comportamento é comunicação. Então, nós podemos considerar que os filhos descumpriram o horário estipulado de meia-noite como uma forma de comunicar aos pais que eles não estão satisfeitos com aquela regra ou aquele horário. Pode ser que esses filhos tenham tentado dialogar e não tenham conseguido um rearranjo nesse acordo. Então, um belo dia, eles resolveram descumprir, tá? Agora, é claro, todos nós sabemos que não fica por aí, né? Então, nós vamos mostrar aqui num quadro bem simples o funcionamento do que nós estamos falando sobre as regras. Num primeiro momento, nós temos o limite, que é esse círculo de meia-noite, tá? Para o jovem voltar da festa. Num segundo momento, o jovem rompe com esse limite, voltando depois de meia-noite. O que os pais podem fazer? Ou eles vão ampliar o limite, né? Vão conversar com os jovens
e estipular um limite maior para eles voltarem, seria 2 horas, 3 horas da manhã, por exemplo, de forma que o limite se mantenha dentro daquela família. Olha, a cerca se mantém, só que ela aumentou, era pequena, aumentou. Ou os pais podem diminuir o limite, né? Que foi o exemplo que nós demos quando falamos que eles retiraram a internet, o celular, ou podem ter falado, vocês vão ficar uma semana sem sair de casa. Então diminui o limite, de forma que parece até que o jovem é grande, né? Mas não é não, né? São do mesmo tamanho, o que é pequeno é o limite do jovem. Então, para quem estuda a família, nós vamos observar o quê? Aqui nós temos uma regra, que é um limite X. Aqui nós temos a regra transgredida, tá? Aqui nós temos a ampliação do limite, que o termo técnico seria um movimento de morfogênese na família, tá? E aqui nós temos a redução do limite, cujo termo técnico seria um movimento de homeostase na família. É claro que esses dois movimentos, né, ou você amplia o limite ou você reduz o limite, eles precisam ser sempre bem equacionados no dia a dia. A gente não pode sempre ampliar, como também não podemos sempre reduzir. Vai depender muito do caso, da dinâmica, do que está acontecendo. Então, nós trouxemos de forma sintética para vocês alguns pontos bem básicos da teoria dos sistemas que falam sobre as regras, a morfogênese, a homeostase no campo da terapia de família. E vocês vão, quem quiser, ficar conosco para mais para frente nós estudarmos as escolas. Quem quiser aprofundar o conhecimento, entre no nosso site www.itfmg.org.br e lá nós temos cursos mais aprofundados nesse conteúdo. Obrigada e um abraço.